E uma das consequências do cortisol alto, porque você está estressado de forma crônica, resistência à insulina, então pode induzir ao aumento da glicose no sangue e levar você a ter diabetes, doença cardiovascular, doença cardíaca, a pressão pode aumentar. Opa, mexi que meti o pé aqui. A pressão pode aumentar. Olha só o que o estresse prolongado, que a gente chama de estresse crônico, pode levar. Quer ver uma coisa que é interessante? Já viu as pessoas que ficam muito preocupadas durante uma semana ali desesperada e tal, e depois que ela apresenta o trabalho, que ela resolve o problema, ela tem uma gripe? Sim. Ela cai. Às vezes quem tem problema de pele piora. Por quê? Porque ela ultrapassou o limite do estresse que é normal, estresse fisiológico, para o estresse patológico. Essas coisas podem ser em decorrência, por exemplo, William, do excesso de cortisol que você libera quando fica estressado cronicamente. Por isso que o estresse crônico, ele induz a doenças como essas que eu falei, e dentre umas das mais importantes na atualidade, depressão. Entendi. Professor, eu tenho 2 exemplos na relação do estresse crônico, tá? O primeiro foi de um vídeo que eu vi, na verdade era um depoimento de uma aluna de um curso, e aí ela falou para mim, ela estava contando no depoimento dela que ela tinha pavor de gravar, né? Que nem a gente está fazendo aqui agora para o YouTube. Então ela tinha tanto pavor que a cara dela chegou até pipocar, chegou a ter sintomas no rosto porque ela tinha pavor de gravar, mas ela foi lá e gravou. E aí, com o tempo, né, ela foi se adaptando a esse estresse, vamos dizer, crônico, que eu acho que foi, né, porque deu uma lesão nela, e aí ela conseguiu depois se reabilitar, mas ela chegou a ter expressões, né, na face por estar gravando, por estar em desconforto com aquilo, né, pessoa que nada mais é do que o próprio estresse, né, crônico. Exatamente. E aí você vê que interessante. Você passa por situações de estresse, é normal, na vida todos nós passamos. Essa resposta ao estresse é normal, beleza. Só que quando ela enfrentou, o que aconteceu com ela depois de um tempo? Ela ganhou repertório. Por quê? Pensa comigo. Se o meu cérebro pode gerar a maioria das condições de estresse porque o ambiente não me favorece, se eu aprender, se eu enfrentar e entender que aquilo não vai me fazer tanto mal, eu aprendo mais uma coisa. E é por isso que os mais velhos podem nos ensinar muita coisa. Dizer, cara, calma, hoje vai lá, faz. Não tenha medo, vai ser meio difícil, mas vai. A pessoa vai, quando acaba, a pessoa bota a mão na cabeça, pô, obrigado e tal. Por quê? Porque ela enfrentou. Aí, quando uma pessoa passar por aquilo perto dela, o que ela vai dizer? Igual aconteceu comigo. Aconteceu com você? Aconteceu e eu fiz a mesma coisa que você está fazendo agora. Tive medo, tive ansiedade, meu estresse estava lá em cima, fiquei doente depois, uma semana, mas hoje em dia não fico mais assim. Por quê? Porque o cognitivo, que é o responsável por fazer você entender o mundo à sua volta, ensina, porque você enfrentou, que você não morreu, que você conseguiu ultrapassar aquela dificuldade e que você não ficou lesado gravemente, entendeu? Então, enfrenta. O que eu sempre digo para as pessoas é, enfrenta. Não tenha medo. Tem muita gente, por exemplo, que vai apresentar trabalho para nós, aí fica assim, ó. Eu era um deles, professor. Eu era um aluno assim. Então, aí você diz, calma, pô, vai lá, vai com calma. O que você... No início, você, de repente, dá uma lidinha, né? Usa uma estratégia que te deixa mais confortável, mas vai, enfrenta, não fica com medo, porque senão você vai carregar esse estresse para toda vez que você estiver na mesma situação ou situação parecida. Então, o enfrentamento, né, é importante para que seu cognitivo aprenda. Eu não vou morrer por causa disso. Não morri, agora eu posso passar por situação mais difícil. E aí o que acontece é que você aumenta o repertório e você ganha experiência, ganha memória e cada vez menos situações relativamente simples que estressaria outras pessoas não vai estressar mais você. Então você vai estar cada vez mais seguro em relação a essas situações de enfrentamento do dia a dia. Entende? Entendo. Essa questão do ambiente, né, professor, às vezes, né, até a gente mesmo se põe numa posição estressante, né? Por isso que o tema da live é como o ambiente influencia no seu estresse. Mas não é só aquele ambiente
onde eu estou, vamos dizer assim, dentro de uma empresa, né, que eu tenho minhas funções, cheio de trabalho, vamos dizer assim, mas aquele ambiente onde eu mesmo me coloco às vezes, né, professor? Porque, que nem eu acabei de falar para ti, ela se colocou numa posição, né, de gravar um vídeo. Entendeu? Ela se colocou nessa posição. E aí o corpo dela reagiu a isso. O estresse dela crônico, que a pessoa explicou agora, reagiu a isso. Então é bom que o pessoal fique atento, né, a essa questão. Às vezes você mesmo está se colocando numa situação que te deixa com alguma lesão, alguma coisa no corpo, né, professor? Olha, Né, eu acho exatamente. A pessoa procura, né? A pessoa procura. isso. Por isso que é importante, William, então agora eu estou dizendo, até aqui eu falo para pais, professores, a gente está falando diretamente com essa galera agora aqui, não deixe de experimentar, de tentar. E isso é muito importante, por exemplo, para filhos, para alunos, porque muitas vezes, William, as pessoas querem proteger. O pai protege o filho, o professor quer proteger o aluno, mas muitas vezes eles esquecem o quanto importante é exatamente o indivíduo enfrentar. Olha só, se você pensar, a maioria das pessoas não passam pelas dificuldades que nós passávamos no passado. Por quê? Porque cria-se condições e situações às quais você não precisa mais enfrentar ninguém. Pensa comigo, antigamente, eu não sei como é que era no seu tempo, mas no meu tempo, quando eu ia namorar, putz, eu ficava lá num canto, aí tu fica lá num canto, assim, aí tinha aquelas festinhas de garagem, aí tu ficava aqui num canto, batia papo, aí você olhava pra menina, aí dava aquela olhadinha, aí depois desviava pra mostrar que você tinha interesse. Isso demorava uma noite inteira. Aí no final da noite você ia chegando ali devagarinho, oi, tudo bem? Mas, meu, a gente se borrava de medo, uma de chegar, a outra de levar um não pela cara. Aham, Hoje em dia, cara, olha as redes sociais, por exemplo. sim. Muitas vezes você nem dá de frente com a pessoa, você manda uma mensagenzinha, vê o que rola. Ali você não tem aquele. Então, o que acontece é que muitas vezes, nos tempos modernos, vamos dizer assim, né? Cria-se situações que poupam demais a gente de enfrentar situações que nos levariam ao estresse, que nos levariam ao desconforto. Mas a gente não pode esquecer que parte do crescimento cognitivo é exatamente não ter medo de enfrentar novas situações. Uhum. Muitas pessoas, William, para não sair da zona de conforto e, portanto, para não entrar em situação de estresse, ficam se protegendo o tempo inteiro. Não começam um projeto novo. Lembra da palavra? Fizemos uma live sobre isso. Procrastina. Ficam procrastinando. Ah, não, acho que eu não vou porque, sei lá, eu tenho medo disso. Eu acho que não vai dar certo. A pessoa tem medo da decepção e aí esse medo gera o quê? O estresse. E isso faz com que a pessoa fique congelada. A pessoa se congela e não parte para a ação. Isso é um dos principais mecanismos que fazem as pessoas não caminharem para frente, não crescerem no ponto de vista cognitivo e não alcançarem aquilo que almejam. Então, Entendi. muitos pais tendem a proteger os filhos dessas situações, mas, na verdade, expor, é claro, de forma controlada as situações de estresse, situações de desconforto, vai fazer com que ele saia dessa vida de criança e de adolescente para uma vida adulta muito mais madura e provavelmente com muito mais sucesso, né? Por quê? Porque ele não vai ter medo das situações difíceis que vão aparecer na vida dele.